mas quando você entende que o nosso papel, né, como programador, analista de sistemas, é resolver problemas, o impacto que isso pode gerar e como que a gente pode capitalizar em cima desse impacto, né? Exato. Então, olha só, eu peguei e falei para ele assim, cara... Porque esse problema acontece até hoje. Acontece E até no hoje. Brasil, e em Não, qualquer cidade. no Zé da Esquina aqui Exatamente. acontece. Ele também quer melhorar o caixa dele, melhorar o fluxo de vendas. Exatamente. E uma página, e um às vezes aplicativo pode resolver. E às vezes ele nem sabe que ele precisa melhorar. Esse que é o problema. Às vezes ele nem sabe. Exatamente. Então às vezes a gente tem que provocar, né? E aí, cara, o que aconteceu? Nessa época eles tinham 7 vendedores, tá? Desses cursos de intercâmbio e tudo mais, tinham 7. 7 ou 8, uma coisa assim. E todos com essa mesma dor, né? Vários templates de Word. Você ligava lá, eu quero ir para Malta. Quanto tempo você vai ficar? Você vai querer seguro? Você não vai querer? Então tudo isso eles tinham que fazer manual. Planilha de Excel de um lado, Word do outro, para escrever a proposta, para mandar por e-mail, para nem saber se a pessoa recebeu, para depois ter que ficar num outro Excel fazendo controle de follow-up, ligando, e aí, recebeu a proposta? Vai querer? Não sei. Então, entendi todo esse processo com esses 7 vendedores e falei, tá, beleza. Já sei o que eu vou fazer aqui. Então, primeiro, vamos começar a estruturar esse sistema aqui. Isso. Né? E aí é legal falar, porque você concebeu um projeto ali. E um projeto não envolve só o conhecimento técnico da linguagem. Não. Então você tem ali a parte de levantar o problema, fazer documentação, depois construir, testar. Então conta um pouquinho, né? Como foi linguagem, cara, a definição da linguagem foi a última coisa. Foi a última coisa que a gente definiu. A primeira coisa que a gente, no caso eu, né, junto com eles, se focou foi no problema. Qual que é o problema? O problema é esse, tá? Então vamos pensar em potenciais soluções para esse problema. Então, vamos lá. Hoje tem vários, até literaturas para isso e conceitos, né? Design Thinking, Sprint, não sei, tem vários sprints, né, para poder controlar as etapas. Tem várias ferramentas hoje disponíveis para estruturar melhor isso. Na época não era tão difundido. Por mais que eu já estava inserido em programação, ainda não estava esse conceito de desenvolvimento ágil, essas coisas não estavam tão em voga. Tá? Mas vamos lá. O PO da parada. Exato, não tinha esse contexto. E graças a Deus hoje tem, porque são era mais PMBOK, oportunidades. Né? Tinha o PMBOK na época? PMBOK, tinha o PMBOK, de gestão de projetos. Então, vamos lá, vamos estruturar. O problema é esse, as potenciais soluções seriam essas. A pergunta principal para o que seria o mundo ideal para vocês? O mundo ideal é que eu pudesse atender uma pessoa e eu aqui, tomando nota. Né? Eu pudesse atender uma pessoa no telefone e com poucos cliques eu já conseguisse mandar para ela 3 a 4 cenários diferentes de proposta, de vários países ou de vários tipos de acomodação e tudo mais. Legal. Então vamos lá. Então já sei qual que é o mundo ideal. Para a gente chegar nesse mundo ideal, o que a gente precisa? Da onde que vem essas informações? Algumas informações o próprio viajante ou aluno me dá, e as outras a gente tem umas tabelas aqui com lista de preço e tudo mais. Falei, então eu preciso acessar essas tabelas, quero saber como é a estrutura delas. Então aí partiu toda a arquitetura do sistema, né? Entender o desejo do cliente, o problema e o desejo, e o que você tem de material para poder trabalhar. E aí, a gente analisando essas planilhas de Excel, as planilhas de controle, como que eles faziam toda essa cadência, né, de fazer follow-up e tudo mais. Basicamente, Tiger, a gente estava, e de fato foi o que acabou sendo esse sistema, tá? Começou como um sistema de, digamos, um módulo de propostas. Só para gerar propostas. Só para gerar propostas. Então, eu criei uma estrutura de base de dados para importar todas essas tabelas para eles. A princípio, tá? E aí também hoje tem vários conceitos, né? O famoso MVP. Sim. Fazer o mínimo viável, produto viável, né? Então vamos fazer, assim... Vocês já na época começaram já... Não, vamos fazer esse MVP, que é o seguinte, eu vou pegar toda essa base de dados de Excel que está descentralizada e vou jogar tudo num banco de dados estruturado. No caso, a gente usou MySQL. Vou jogar tudo nesse banco de dados para eu poder já ter ali a fonte, aonde que eu vou consultar essas informações e aonde que eu vou gravar os dados desses contatos de alunos. Né? Então, para avançar um pouco na história, então eu fiz esse primeiro módulo, tá? E aí vocês terem uma noção do impacto. Tudo, digamos, estático, a base de dados estava estática, né? Não tinha módulo de gestão ainda.
Do tipo, preciso atualizar um preço, vou entrar num módulo de atualização de preço para poder fazer isso. Era tudo estático. Então, se tinha alguma alteração, eu tinha que ir na base e alterar. Mas pelo menos eles já tinham um front-end. Aí a gente chegou na definição da linguagem. Você aplicou as linguagens que você já sabia? Não. Aí eu falei, cara, vamos lá. Sou eu que estou fazendo esse negócio aqui. Você que estava na Eu que vou ser o né? dono desse negócio aqui. E eu quero me colocar à prova. Eu vou fazer esse negócio em PHP, velho. E aí você... Eu vou fazer em PHP. Aí conversei com alguns amigos que já programavam e falaram, não, a linguagem é robusta, pode fazer e tal. Pode fazer que vai. Seu primeiro trabalho. Na meu primeiro trabalho em PHP. E eu podia definir a tecnologia. Ali. Eu defini qual foi o servidor, eu defini tudo. Eu era o cara do TI do lugar. Não tinha cara de TI lá. Então, defini tudo. Aí peguei e fiz esse front-end. E, cara, de 3 horas, e vou pegar do menor cenário, de 30 minutos que eles gastavam para fazer uma proposta, eles passaram a fazer em 3 minutos. Porque selecionava país, aí eu já atualizava as outras caixas. Beleza, para esse país eu tenho essas cidades, aí ele selecionava as cidades, eu já filtrava aqui, ó, tem essas opções, então eu ia fazendo por eliminação, no final eu gerava, e aí eu queria uma opção de, tipo assim, guardar como? Então, com as informações, era como se fosse uma entrevista, com as informações que o cliente me deu, então com base nela eu vou cruzar os dados e vou dizer, eu quero uma opção para Malta, eu quero uma opção para o Canadá, eu quero uma opção para Irlanda e tudo mais. Então, eu gerava 4 propostas em 2, 3 minutos. Aí o empresário, o dono da empresa... Não, aí assim, para resumir, porque isso foi uma jornada longa, né? Foram 2 anos de projeto. Esse negócio virou um CRM, não virou só um módulo, virou um CRM. Aí só explicando o que é CRM, né? Toda a gestão de relacionamento com o cliente, exato. A gente integrou essa solução com a página web que ele tinha. O lead, né, que é o potencial cliente que entrava na página, já refletia no sistema para um vendedor poder entrar em contato com o cara. Pra você ter noção, a proporção que o negócio tomou, eu comecei sozinho. Eu saí com uma equipe. Eu tinha uma equipe com 4 pessoas desenvolvendo. Então você mandou super bem lá, cara. Total. Nossa, animal. Pra você ter noção, tinha painel de venda que extraía dados do sistema e mostrava a equipe X. Lembra que eu falei que tinham 7 vendedores? Quando eu saí de lá, tinham quase 70 vendedores, 80 vendedores. O negócio virou uma empresa absurda. E não tem como não dizer... Claro, tem mérito do dono da empresa, mérito da equipe, mas não tem como não dizer que um sistema estruturado não contribuiu para ele acelerar, não contribui para ele poder ter administração ali, né, dos dados, das informações para poder crescer, né? Então, isso que é importante e é o que a gente tem que ter em mente para qualquer projeto que a gente, nem que seja um primeiro projeto que é, cara, eu preciso atualizar um botão. Uma cor de um botão, só. Esse é meu trabalho hoje, vamos supor. Você, que vai entrar como um programador numa empresa e vai precisar atualizar um botão, não pensa só na atividade de um botão, pensa no que isso representa, cara. Às vezes esse botão, só você mudar de cor, sei lá, você vai estar permitindo que pessoas com acessibilidade tenham agora acesso a esse botão. Com baixa visão. Você vai permitir que, por exemplo, esse botão, estando numa posição estratégica da página, pode gerar mais conversão de vendas. Né? E por isso que eu falo, né? A gente colocar a importância também e o valor do trabalho que a gente contribui, independente da dimensão, se é um sistema CRM como esse todo que a gente construiu ou uma atualização, para a gente de alguma forma poder capitalizar isso. Mas é aí que tá, assim, eu